Tá valendo? Tá valendo, pode ir lá. Bom dia, shalom, shalom, queridos, em nome de Jesus, meus queridos. Estamos aqui mais uma aula, né? A última dessa semana, e nós estamos falando ainda do mês de Elul, né? Nós estamos falando do mês de Elul, ainda da tribo de Gade. Amém, queridos, em nome de Jesus. Vocês me perdoem se eu não falar na mesma proporção, amém? Porque nós somos as filhas do AP, amém? Em nome de Jesus. Então, nós estamos ainda na caminhada, em nome de Jesus, amém? Mas nós vamos orar agora e o Senhor vai fluir, que o Senhor venha ministrar no seu coração, que o Senhor venha falar profundamente e nos ensinar nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar nesta manhã, Senhor, ainda te pedindo e intercedendo pela igreja do Senhor, pela nossa condição como igreja, Senhor, em arrependimento nesta nação. O Senhor tem contemplado, tem visto e nos dado, Senhor, oportunidades e chance para que nós nos alinhamos como pessoas, como igreja, como filhos, no propósito, no destino que o Senhor tem preparado para a tua igreja. Nós precisamos criar esse ambiente, Senhor, da sua volta, aguardando a tua volta todos os dias, fazendo e cumprindo os nossos dias. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, perdoa, Senhor, o pecado da nação. Perdoa, Senhor, tudo que o homem tem feito com a autoridade que o Senhor tem concedido. Muitas vezes, nós ganhamos autoridade, mas não sabemos usá-las. Então, acabamos cometendo coisas que ferem o seu coração, coisas que machucam o seu coração. Portanto, em nome de Jesus, que nós possamos ter esse discernimento e andar conforme a tua boa vontade, o teu querer, cumprindo e realizando todos os seus feitos em nosso tempo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Olha só. Então, vamos recapitular. Mês de Elul. Nós estamos falando ainda do mês da tribo de Gade, que é o quê? É um tempo de conquista, é um tempo de avanço, é um tempo de invadir, né? Então, nós vemos em Gênesis 49, 19, né, sobre a tribo de Gade, e falamos de um tempo estratégico. Por quê de um tempo estratégico? Porque a bênção de Gade, qual que era? Uma guerrilha vai acontecer, mas você vai vencer por trás, ou seja, ele pega o inimigo não ia pegar ele de surpresa, mas ele ia abordar de surpresa e por trás do inimigo, né? E ia tomar posse da herança. Então, a influência da tribo para esse mês é guerra. Mas também, queridos, nós estamos às portas aqui, esse é o último mês, se for analisar, é o último momento, é o mês em que nós estamos ali num balanço para a festa de tabernáculos. E quando a gente olha para a festa de tabernáculos, antes da festa de tabernáculos, a gente vê o quê? Yom Teruá, Yom Kippur e tabernáculos. Yom Teruá, o que é? É a festa das trombetas. Então, é um momento do quê? De convocação. Então, Deus, ele convoca o seu povo em Yom Teruá. Depois, Yom Kippur, expiação, que é um tempo o quê? De liberação de perdão. Então, quem que vai liberar perdão? Eu. Eu vou me alinhar, vou olhar os meus sentimentos e eu vou liberar o perdão para as pessoas. E estou me preparando para tabernáculos, que é o casamento. Então, hoje nós vamos falar sobre casamento, sobre a noiva. Amém? Então, ontem, quando a profeta Andréa falou para mim, você tem palavra? Eu falei assim, olha, palavra nós temos, mas que o Senhor venha dirigir
a palavra conforme Ele quer ministrar para a tua igreja. Amém, queridos? Então, que o Senhor venha falar em nossos corações e que eu seja o canal, né? O que for do Senhor para o aprendizado, para o seu aprendizado e crescimento. Amém. O que for da minha parte, vocês descartem. Amém, queridos? Em nome de Jesus. A nossa palavra hoje está em Ezequiel, capítulo 16. Em Ezequiel 16, a gente tem até um livro, e quando ela estava falando sobre ministrar a palavra hoje, eu tenho um livro, o livro se chama A Noiva Restaurada, né? E quando eu peguei esse livro, eu falei, puxa, que livro bacana, livro bonito, A Noiva Restaurada. Mas quando a gente começa a ler esse livro da doutora Neuza Tioca, ele vem com um cunho de batalha espiritual para a igreja que nós estamos vivendo hoje. E quando a gente começa a ler essa palavra, queridos, de Ezequiel 16, a gente olha assim e fala, puxa, né? Palavra pesada, palavra assertiva, palavra que põe a gente no lugar, um alerta, um sacode. Mas se a gente olhar para hoje, queridos, a igreja não está diferente dessa igreja aqui. Então, eu falei, puxa, essa palavra ainda está caseando com o cenário, o momento que nós estamos vivendo. Então, hoje nós vamos falar sobre a noiva, as vestimentas da noiva, amém, queridos? Ezequiel, capítulo 16. E diz assim a palavra do Senhor. Então, veio a mim, verso 1, né? A palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, faze-me conhecer a Jerusalém as suas abominações. E diz, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém. A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e a tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nascesse, não foi cortado o umbigo, nem fosse lavada com água para se limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum, para te fazer alguma dessas coisas, compadecido de ti. Antes fosse lançada em pleno campo no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu por junto de ti, vi-te e resolver-te no sangue e te disse, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. 7. E eu te fiz multiplicar como um renovo do campo, cresceste e te engrandeceste, e chegaste a grande formosura. Formaram-se os teus seios e te cresceram cabelos, no entanto, estavas nua e descoberta. Vamos parar um pouquinho aqui, queridos. O que estava acontecendo aqui? Então, Ezequiel teve uma visão sobre a noiva. E aqui o Senhor faz uma comparação para que nós possamos entender. Então, eu vou falar em outras palavras para que a gente entenda essa palavra aqui, queridos. O Senhor, ele faz uma comparação a uma criança que nasceu. A criança o bebê acabou de nascer, é uma criança que nasceu feia. E os pais biológicos abandonaram ela num campo a fim de que ela morresse. Porém, um viajante vinha passando e viu ela ali, largada ali no chão. Às vezes a gente olha uma palavra, uma metáfora como essa, e a gente pensa assim, puxa, que palavra não faz sentido. Mas quantas vezes a gente vê mães que têm as crianças e jogam no lixo, do jeito que elas cortam ali o umbigo, elas jogam a criança no lixo, e a criança ainda está toda suja, nem limpar, ela largou ali. E às vezes passa um lixeiro e olha e fala, oxe, uma criança na beirada do rio foi jogado em tal lugar. E a gente fala, como que pode
uma pessoa, uma mãe fazer uma coisa dessa. Então, o Senhor está fazendo uma comparação desse tipo aqui. Então, a criança nasceu e os pais abandonaram ela ali para que ela viesse a morrer, porque não queriam ela, não desejavam ela. E ele diz assim: eu te vi e como viajante, eu peguei a criança, eu limpei a criança, a ponto de e vesti ela, a ponto de ver o crescimento dela. E quando ela já estava mocinha, formosa, estava bonita, já estava pronta, o que aconteceu com ela? Verso 8. Passando eu por junto de ti, eis que vi o tempo, e de tempo foi crescendo os teus amores, estendi sobre ti as abas do meu manto, e cobri a tua nudez. Dei-te juramento, entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, que passasse a ser minha. 9. Então te lavei com água, te enxuguei no sangue e te ungi com óleo. Também te vesti com roupas bordadas e te calcei com couro da melhor qualidade, te cingi de linho fino, te cobri de seda. 11. Também te adornei com enfeites e te pus braceletes nos braços, na mão, no pescoço, coloquei um pendente no seu nariz, arrecadadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste adornada de ouro, prata e o teu vestido de linho fino e de seda bordados. Nutrisse de flor de farinha, mel, azeite e eras formosa em extremo e chegasse a ser uma rainha. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que pusesse em ti, diz o Senhor Deus. Então, aquela criança que foi abandonada, ela foi nutrida, ela foi cuidada, ela cresceu, ela virou uma mocinha, ficou formosa, e ele pôs todos os adornos, aquela pessoa que salvou, resgatou aquela criança, e ela cresceu. Só que, a partir do momento que ela cresceu, queridos, aqui a gente vai vendo comparando com a igreja. Aqui ele está falando da igreja de Jerusalém, amém? Então, o que está falando? O Senhor, em outras palavras, está falando assim: olha, Jerusalém, você nasceu, você não tinha você foi deixada, abandonada, eu cuidei, eu criei, e a hora que você estava linda e formosa, o que você foi fazer? Você esqueceu da sua aliança comigo, você esqueceu de quem cuidou de você, você esqueceu de quem te nutriu, de quem te vestiu, de quem te fez virar a mulher formosa. Aí ele diz também assim, quanto tempo, queridos, nós vamos levar pedindo perdão pelas faltas com o Senhor? Nós sabemos que é um mês que está voltado para a gente entrar em arrependimento e perdão. Eu tenho que liberar perdão e como igreja, queridos, eu tenho que estar preparado para o meu noivo. Mas muitas vezes, mas essa palavra era para Jerusalém, tá? Então vamos colocar a igreja hoje, né? Nós estamos falando da influência do mês, mas dentro desse mês, dessa influência da tribo de Gade ali, nós temos a festa de tabernáculos voltada para o noivo. Então, a noiva ela tem que estar preparada para o noivo. E quando a noiva ela vai se preparar, ela vai comprar o quê? Primeira coisa, eu vou me casar. A noiva faz o quê? Eu vou preparar o vestido, né? Eu vou preparar a festa. Mas a primeira coisa que a noiva quer preparar é o vestido. De fato, ele é a primeira coisa que vem. Ela quer estar linda e adornada para o melhor dia da vida dela. Porém, nós como igreja, e mesmo como Jerusalém ali, queridos, porque quando a gente fala de igreja na Bíblia, a igreja que Jesus vem buscar, primeiro lugar, é a igreja de Jerusalém, Israel, queridos. Mas e nós como igreja? Graças a Deus que Israel, queridos, eles ficaram esperando um rei. Eles não viram Jesus, em Jesus, essa majestade.
E eles olharam para Jesus, é um ser humano que nasceu de uma mulher e que não pode ser o nosso Senhor, não pode ser o nosso noivo, o nosso rei, estão esperando ainda. E isso foi liberado para nós, os gentios. Então, nós fomos enxertados em Jesus, na videira verdadeira. E aí que nós passamos a ser igreja. Amém, queridos? Essa aliança veio para nós como igreja hoje. Mas se nós olharmos para a nossa igreja hoje, principalmente, queridos, nesse período desses 2 anos de teste em pandemia, a igreja, queridos, ela fez de tudo. Vamos olhar. A gente olha aqui para essa noiva aqui, né? Ela cresceu, ficou bonita, ficou formosa. No verso 15 diz assim: mas confiasse na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à sua fama, e te ofereceste a todo o que passava para seres dele. Tomaste os teus vestidos e fizeste lugares altos adornados de diversas cores, nos quais te prostituíste. Tais coisas nunca se deram e jamais se darão. Tomaste as tuas joias e enfeites que eu te dei, do meu ouro, da minha prata, fizeste estátuas de homens, te prostituísse com elas. Tomaste os teus vestidos bordados e as que te cobrisses, o meu óleo, o meu perfume, que puseste diante delas. O meu pão que eu te dei, a flor de farinha, o óleo, o mel com que eu te sustentava. Também puseste diante delas em aroma suave, e assim se fez, diz o Senhor. Demais, tomasse aos teus filhos e às tuas filhas, que me gerasse, os sacrificasse a elas para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? 21. Mataste os meus filhos e entregaste a elas como oferta pelo fogo. Em todas as suas abominações, em todas as suas prostituições, não te lembrasse dos dias da tua mocidade, quando estavas nua, descoberta e envolvida no teu sangue. Depois de toda a tua maldade, ai, ai, ai de ti, diz o Senhor teu Deus, edificasse prostíbulos de culto, fizesse elevado altares de todas as praças. Também te prostituísse com os filhos do Egito, seus vizinhos, e grandes membros, e multiplicasse a tua prostituição para me provocar a ira. Então, o Senhor está falando que depois que ele pegou a igreja, ele limpou a igreja, ele cuidou da igreja, ele deu tudo de melhor. O que ela fez? Ela cresceu, ela virou mocinha, ela se formou e ela confiou na sua beleza. Então, o que ela foi fazer? Ela foi se prostituir com os outros deuses. Aqui no caso, queridos, ele fala, entregou os filhos ao fogo. Por quê? Porque Jerusalém, queridos, eles abriram o coração para a idolatria. Está falando aqui dos deuses como Moloque, está falando de Diana, está falando de Astarotes. O que eles fizeram? Eles se entregaram à idolatria, eles pegaram do melhor do ouro, do que o Senhor deu, da prata, foram fazer o quê? Oferecer nos altares dos ídolos. Eles estão falando de Sodoma, eles estão falando de Samaria. E aqui, que ele fez o quê? O que eles fizeram? Eles fizeram com que a aliança com esses deuses machucassem o coração de Deus. E o que a igreja faz hoje em dia? A mesma coisa, queridos. Nós estamos aí há um ano na intercessão do vírus do Ipiranga, pedindo perdão e colocando em arrependimento pela nação, porque, queridos, nós olhamos todo esse tempo e a gente olha infidelidade e imoralidade espiritual dentro das nossas igrejas. As nossas igrejas, queridos, elas esqueceram da palavra do Senhor, do fundamento do Senhor. Elas se voltaram e se venderam a todo tipo de informação contaminada. E aqui, que a história de Jerusalém, queridos, ela é um espelho
do nosso próprio estado do passado. Nós somos indignos do socorro do Senhor, indignos, queridos. Porém, Deus, ele não nos rejeita. Será que todo esse conhecimento que a igreja está liberando para o seu povo, para as suas ovelhas hoje, será que é um conhecimento completamente limpo? Será que é um conhecimento saudável, queridos? Todo tipo de informação e contaminação que entrou no meio do evangelho de Cristo. E o Senhor tem olhado e o Senhor tem dado o quê? A oportunidade para nós, como Gade, continuar a guerrear. Vou guerrear pelo quê? A guerra, queridos, hoje está no conhecimento da verdade, como igreja. Está muito sério isso, queridos. Ontem eu estava na aula e a professora disse assim, abrindo um parênteses. A gente olha para dentro da igreja, mas dentro das instituições também está sofrendo. Então, a gente vê que o ambiente sobre a nação, o ambiente sobre a terra, queridos, é o mesmo. Há uma guerra muito grande com o conhecimento da verdade. E o pior, porque dentro das igrejas, queridos, a gente está vendo todo tipo de ensino, todo tipo de liberação de conhecimento. E onde, lá dentro da instituição, a professora disse assim, queridos, 5 anos de curso, 5 anos de mensalidade, de sacrifício, e se especializando, a gente recebe uma pessoa dentro da clínica, e a pessoa chega e fala assim, olha, peguei a sua informação aqui dentro da clínica, mas, não satisfeita, eu fui na cartomante. E a cartomante me falou justamente a mesma coisa que você falou. Então, eu voltei aqui na clínica, porque o que você falou tem sentido. E ela disse assim, olha, vontade de pegar essa cartomante e dar uma paulada na cabeça dela. Por quê? Porque a verdade, ela estudou, ela buscou conhecimento, para dar para que aquela pessoa fosse transformada a vida dela, e a pessoa foi lá no lugar aonde tem o quê? Espíritos de engano, e a pessoa olhou e falou, puxa, não, o que a pessoa está falando lá cientificamente é comprovado, então agora eu creio. Então, o espírito maligno, o espírito das trevas tem que falar para nós, tem que mostrar para nós o que é a verdade, tem que confirmar naquilo que são as escrituras. Sabe, queridos, olha, ontem eu estava falando assim para o nosso povo aqui, do ministério. Se nós olharmos para as escrituras como história, você perderá todo o contexto profético da redenção. Por quê? Porque você não pode olhar para a Bíblia, isso aqui é uma história, nossa, que história pesada. Queridos, eu queria ter liberado uma palavra melhor hoje, mas eu olhei e falei, meu Deus, a igreja está nessa situação. O Senhor vem, pega, está abandonada, ninguém quer. A pessoa chega na igreja suja, rejeitada de pai, rejeitada de mãe. Você limpa ela do sangue dela, você dá o melhor, o Senhor dá o ouro, o Senhor traz o recurso na vida dela, ela cresce, ela fica bonita, ela fica formosa. E quando a pessoa está completamente transformada, ela começa a misturar nos seus ensinos e informações contaminadas. Nós temos aqui, queridos, um corpo, uma igreja, e a gente vê uma fome, a pessoa está insaciável do conhecimento, não basta a palavra que está sendo ministrada, eu quero mais. Eu quero mais conteúdo, eu quero mais informação, eu quero mais entendimento, não importa de onde está vindo. Uma ovelha nossa chegou para nós esse tempo e eu olhei assim, eu fiquei irada. Chegou para nós e falou assim, pastora, você viu o seminário que estava acontecendo esse final de semana? Num lugar muito idôneo, amém, queridos? Era um seminário, era um congresso, mas tinha acho que umas 5 ou 6 pessoas para ministrar ali.
O seminário foi gratuito, online, e como a gente conhece as pessoas que estão ministrando, as ovelhas, eu posso assistir? Pode assistir. Amém? Não é aqui do nosso apóstolo, amém, queridos? Não é, não. Deixa eu defender aqui, porque, olha, nosso apóstolo passa por todos os cunhos e crivos de Cristo, amém? Em nome de Jesus? A palavra, a idoneidade nas palavras, mas a pessoa estava assistindo e, de repente, a minha ovelha assistiu todo o seminário e chegou para mim e perguntou assim: pastora, a senhora me ensina sobre constelação familiar? Eu falei, minha criatura, aonde você viu isso? Aonde você assistiu isso? Nossa, já fui ficando nervosa, sabe? No seminário. Quem falou isso? Quem falou isso foi o apóstolo que estava ministrando a palavra lá. Ele estava de talite, ele estava de quipar, ele estava ministrando e ele falou sobre constelação familiar. Eu falei assim, joga fora isso. Você já viu eu falando sobre constelação familiar aqui dentro do ministério? Não, então por isso que eu estou te perguntando. Eu falei, joga fora, minha querida. Mas o outro apóstolo, é o seminário do apóstolo conceituado. Eu falei, eu sei, querida, mas infelizmente, sabe, a pessoa estava bem intencionada, amém? Estava bem intencionada, mas aí a pessoa quer aumentar. Queridos, não precisa aumentar. A palavra de Deus, ela é uma só. Não precisa aumentar. O que está escrito aqui? Não precisa colocar enfeites, né? A pessoa vai colocando enfeites para ficar mais bonito, mais quântico, mais atrativo. Então, não basta falar o que está sendo ministrado, ela precisa melhorar, ela precisa enfeitar. Queridos, cuidado com isso, sabe? Eu parei de assistir muita coisa. Eu vou ser bem sincera, eu parei de assistir. Nós temos o nosso apóstolo Éder, eu falo que ele é completo, ele é completo. Eu tenho os ensinos, eu tenho as aulas dele, nós pegamos tudo isso, e muito mais, queridos, leitura bíblica. Você tem uma sequência de leitura, quer conhecer o Senhor? Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, as cartas que testificam da pessoa do Senhor Jesus. Queridos, nós não precisamos de coisas quânticas, nós não precisamos de enfeites, amém? E ontem nós estávamos dentro lá da instituição e a professora falou assim, meu Deus, a feiticeira, ela falou, a feiticeira, querendo competir com meus anos de estudos, dos meus teóricos, dos fundamentos do comportamento humano, e a feiticeira querendo competir com as minhas informações com constelação familiar. Eu falei, meu Deus, gente, se a instituição de ensino, que trabalha na área de comportamento humano, está chamando a mulher de feiticeira, porque a mulher está ensinando constelação familiar, por que que as pessoas, queridos, com um título de apóstolo, vai colocar um talite, vai colocar um quipá, e vai abrir a Bíblia e dar a palavra de Deus e ainda falar de constelação familiar? Para que isso? Então, queridos, é isso que a igreja ficou contaminada, a igreja ficou misturada, e sem perceber, a igreja está fazendo o quê? A igreja está recebendo o ouro, a igreja está recebendo a prata, porque, queridos, o povo trabalha, a ovelha é fiel, ela vai lá, ela contribui os seus dízimos, as suas ofertas. A igreja, ela é alimentada pelas ovelhas. E qual que é a função? Mas essa palavra, então, é para liderança, essa palavra é para qualquer um de nós, queridos. Nós somos responsáveis daquilo que nós estamos liberando para o povo. Mas então nós não percebemos a guerra que nós estamos vivendo. Não estamos percebendo, queridos. Você sabe qual é a sua guerra? Onde está sendo confrontado? Você tem essa dimensão? Você tem esse entendimento?
Nós precisamos entender isso, queridos. O nosso rebanho aqui é pequeno. Amém? Nós somos uma igreja pequena. Mas uma ou outra escapa e vem com uma coisa dessa. Graças a Deus que eles chegam a falar. Me ensina sobre isso. Eu falei, querida, descarta isso. Você já viu eu falar sobre isso? Não, então, por isso que eu estou te pedindo. Eu falei, descarta isso. Descarta agora. Eu falei, estou te falando. Eu te ensino qualquer coisa na palavra. Eu te mostro o seu destino profético. Eu te encaminho para as escrituras. Eu te encaminho para a rocha inabalável. Eu te caminho para a estrutura de Sião. Mas para coisas quânticas, coisas inimagináveis, coisas fantásticas, eu não vou te encaminhar. E esse mês de Elul, queridos, é o mês do balanço espiritual. É a última parada. Última parada. Por quê? Nós vamos ter essas guerras às informações, nos conceitos e nas revelações. Há uma guerra muito grande nas revelações, queridos. O noivo está chegando. Está tudo em ordem? Você tem todas as informações, as revelações da eternidade para combater? Gade, queridos, é um ajuntamento profético. Mas como você vai ouvir Jesus, como você vai ouvir o noivo, se você estiver todo bagunçado? E aqui a gente volta a falar. O que tem dentro da igreja? A abominação, a arrogância, materialismo, idolatria, desolação. Tudo isso, queridos, é a noiva, essa noiva aqui, que Ezequiel fala que a gente chega a ler isso, né? Ontem eu li 3 vezes, eu falei, meu Deus, mas não tem como eu melhorar esta palavra. Confiasse na tua formosura e te entregasse a lascívia, graças à tua fama, te oferecesse a tudo que passasse para seres dele. Então, tudo que vem passando, o pessoal vai enfiando dentro da igreja, vai enfiando. Ah, que lindo! Olha, esse livro aqui dá para eu complementar a ministração que eu estou fazendo. Que livro você está lendo? Queridos, nem todos os livros servem para nós lermos. Até isso, queridos. Até isso. Olha, eu vou falar para vocês, parece bobagem. Parece bobagem. Mas, até um tempo atrás, eu ia pegar um livro para ler, eu consultava meu apóstolo. E ele falava assim, pode ler. Não, pode ler. Pastora, cuidado. Ai, pastora, eu tenho um pouco de temor com isso daí. Não, então não vou pegar. Olha, apóstolo, eu vi um livro assim, ele fala da alma. Ah, meio duvidoso. Pastor, acho melhor não pegue. Então, eu sempre consultava aquilo que eu estava me alimentando. Por quê? Porque o Senhor está falando aqui. Como que ele alimentou essa criatura com flor de farinha, de mel, de azeite? O melhor alimento está aqui na palavra, queridos. A palavra, ela é tudo. Ela tem tudo que a gente precisa. Essa informação é a informação que vai edificar a igreja dos últimos dias. Nós estamos passando por isso. Mas será que nós estamos prontos, queridos? Será que nós estamos... O noivo vem vindo. Olha que interessante, eu vou ler um pedacinho, deixa eu dar uma olhadinha na hora. Ah, tem um tempinho ainda, tem um tempinho. O livro, queridos, é a Igreja Restaurada. E ela disse assim, bom, a maneira como Jesus prometeu ao seu povo que viria como um pai para preparar um lugar e depois viria buscar a noiva para estar junto com ela é exatamente o que o noivo fazia com uma noiva nos tempos de Jesus. Sabe como que era nos tempos de Jesus o casamento? Eu vou falar. Ah, era muito lindo, meu Deus. Eu falei, Jesus, eu queria ter vivido isso aqui, sabe? Hoje, nos tempos de hoje, né? Eu queria viver isso, queria ter vivido isso. Quem não queria? Esse é o sonho de toda mulher, queridos. Então, era desse modo que o noivo agia. Ele vinha, fazia uma aliança, era um contrato, né? Chegava ali com o papel, chegava para o pai da noiva e falava, olha,
bateu o contrato ali, já estamos casados. Então, ele se afastava, ele ia embora, ele voltava para sua terra para construir uma casa onde eles iam morar. Então, depois, enquanto ele estava construindo a casa, o que a noiva ia fazendo? Ela já ia fazendo todo o enxoval, porque ela não sabia o momento que ele ia vir buscar ela. A casa podia ser assim, se ele tivesse recursos, né? Fazia o quê? Em 6 meses uma casa? Em 1 ano? E se ele tivesse muitas condições e o coração dele estivesse ansioso por ela, poderia levantar um tempo muito menor. Então, ela não sabia. Então, o que ela fazia? Fazia enxoval, vou me preparar, porque ele podia chegar a qualquer momento. Então, era maravilhoso aquela espera. E aí, quando ele vinha buscar ela, já estava tudo preparado para que ele pegasse ela e levasse embora. Essa figura, queridos, não é exclusiva do Novo Testamento. Amém? No Antigo Testamento, o Senhor Jesus tem preparado a noiva, quando ele estabelece uma aliança que o Senhor fez, e de uma maneira profunda. Porque, na verdade, o Senhor Jesus, ele já é casado com a noiva. Mas a noiva, queridos, ela tem se misturado. Os ensinos, tudo que nós estamos ouvindo, as informações, está tudo muito misturado. E aí a gente olha assim e pensa assim, olha, será que nós estamos emocionalmente equilibrados para tomar qualquer decisão estratégica? Será que nós estamos? Será que a gente tem um equilíbrio, queridos, para isso? Olha, e para casar? Será que nós estamos completamente formados com... eu sou um adulto que já estou preparado para o casamento? Eu acho incrível, né? Eu olho para os meus jovens da igreja, lá a gente tem um grupo de 12 jovens ali, 17, 18 anos, pedindo para namorar, e a gente não tem como segurar mais, já tem 18 anos, e a gente fala assim, vocês estão preparados para o casamento? Eu quero casar. Será que vocês estão preparados? Olha, depois vão vir os boletos, as contas. Vocês estão preparados para tudo isso? Depois, olha, boleto é uma coisa que faz parte da sua vida. Não tem como. Queridos, vocês estão preparados para isso? Olha, eu me casei com 26 anos, eu falo para o marido, eu casei com 26 anos, casei nova, casei novinha. Queridos, já tem mais de 22 anos. Meu Deus, ainda tem uma caminhada pela frente ainda. Vocês estão preparados? Vocês acham que vocês são adultos o suficiente para isso? Então, queridos, olha, o amado está no campo, ele está no campo. Que campo? Meu campo de atuação. Não pensei nisso, eu fiquei pensando que o Senhor ia vir num campo, num cavalo alado, ai que lindo. Não, no meu campo de atuação, o campo que eu estou inserido. Você está pronto para assumir algo? Essa responsabilidade com o Senhor? Você está pronto para casar com o seu amado? Suas vestes estão prontas, limpas e adornadas? E olha, vamos finalizar aqui em Isaías, capítulo 55, do verso 6 ao 11. Isaías 55. Do verso 6 ao 11. Diz assim o outro profeta: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que ele se compadecerá dele, e volte-se para o vosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva
e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar para dar a semente ao semeador e pão ao que comem, assim será a palavra que sair da minha boca. Que palavra? A palavra limpa, pura, ou a palavra misturada, contaminada, o ensino contaminado, o ensino quântico. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo pela qual eu a designei, por aquilo que eu a enviei. Então, queridos, o resultado da nossa transformação como igreja, como pessoas, como nação, o resultado de tudo que nós estamos vivendo hoje é uma consequência de tudo aquilo que nós já liberamos, daquilo que nós não discernimos. O que eu estou comendo é flor de farinha? É o azeite puro do Senhor? Ou é a mistura de um monte de coisas? Eu lembro uma vez, eu vou contar uma coisa rápida aqui. Eu lembro uma vez que o meu marido, ele teve uma vida familiar, assim, que tinha poucos recursos. E logo que a gente casou, né, a gente falou assim, uhul, agora nós vamos comer tudo que a gente quer. É, desse jeito, depois não come mais. E teve uma época de Páscoa e começou a ganhar um monte de chocolate, de todo mundo ganhar, e ele, né, nossa, paraíso, vamos comer chocolate. E nós fomos num churrasco, e engraçado isso. E tava assando a carne lá, e aquela carne com aquela gordurinha, e ele comia a gordurinha, a família falava, a gordurinha da carne, olha, tá até fazendo espuminha. E ele comia chocolate, e aquela carne, chocolate, eu falei, nossa, isso não vai dar certo. Eu falei, viu, não vai dar certo isso daí. Resultado, não dormiu a noite inteira. Por quê? Misturou tudo. Misturou tudo. Eu posso comer tudo? Será que eu posso comer tudo? O meu organismo aguenta, o meu organismo está preparado para tudo. É isso que a igreja está vivendo hoje. E o Senhor fica triste, porque, queridos, essa noiva, essa Jerusalém aqui, queridos, ela foi transformada lá na cruz do Calvário com Jesus. Então, Jesus veio e pagou um preço. Nós precisamos passar por tudo que Jesus passou? Sim, ele veio nos ensinar. Mas a gente quer todas as vitórias de Jesus. Mas se você começar a ler o Mateus ali, quando o Senhor Jesus saiu das águas do batismo, ele já foi conduzido pelo Espírito no deserto. Para quê? Para ser provado. Para quê? Gente, para que um Deus santo, digno, sábio, foi para o deserto ser provado? Você já pensou nisso? Conduzido pelo Espírito. Porque Jesus, queridos, ele nasceu de uma mulher humana. Ele nasceu em carne. Jesus é 100% carne e 100% Deus. Ele nasceu de uma mulher. Maria, Jesus estava dentro do ventre de Maria, e Maria, ela tinha medos, angústias, ela não sabia o que ia acontecer. Ela estava com uma criança dentro do ventre que ela disse, sim, Senhor. Ela sabia que era uma criança profética, ela sabia que era uma criança que ia transformar a estrutura, o ambiente de Israel. Ela sabia, mas ela tinha medos e angústias e ansiedades. E a criança, quando está sendo gerada dentro da barriga de uma mãe, as primeiras emoções que a criança tem, querido, é o que a mãe sente. Ah, não me diga, sim. Então, Jesus, quando ele nasceu, ele recebeu isso. Então, quando ele foi para o ministério, ele foi assumir o ministério dele, ele precisou passar no deserto para ser provado no seu equilíbrio emocional,
Será que ele sabia aplicar a palavra nas suas emoções? Será que ele sabia? Então o Senhor falou, passou na prova. Não, pois está escrito ali. Ah, mas por que você vai fazer isso? Você está com fome. Não. Tu precisa fazer isso. Não, está escrito. Eu conheço a palavra, eu conheço a aliança, eu sei o meu destino profético, eu sei quem eu sou em Cristo, eu tenho uma identidade, eu estou emocionalmente preparado, equilibrado para o ministério, para formar uma igreja para o meu Pai. Não uma igreja como essa aqui, que se contaminou, que pegou tudo que Deus deu, a roupa, o ouro, e foi se prostituindo com os deuses de Samaria, da Babilônia, né? De Sodoma. Foi confiando na sua formosura, foi entregando as lascívias e as iniquidades. Nós precisamos, queridos, voltar e olhar para isso, porque nós esquecemos da entrega na cruz. Aquele sacrifício parece que ficou só de Jesus, não é o nosso. E nós não vamos à prova, nós não entregamos aquela mesma dinâmica. Preciso passar pelo crivo de Cristo. Será que eu estou preparado? Será que eu estou preparado para esse tempo de conquista, de avanço, de invadir? Será que eu posso ir para uma guerra nas informações? Porque eu tenho a verdadeira bagagem? Será que eu tenho a bagagem adequada? Será que eu tenho discernimento profético para ver e falar, peraí, não, isso aqui está entrando dentro do evangelho, isso não é evangelho, isso é mistura de informações. A guerra agora, queridos, é contra as informações. Então, nós precisamos cuidar para isso, amém? Mas isso, queridos, na outra semana vai ser falado. Em nome de Jesus, nós vamos falar mais sobre as informações, vai vir aí os estudos sobre os tronos, né? O trono aí que vai batendo é sobre a informação, e por hoje a gente pensa numa noiva que está esperando o noivo, preparada para uma vida adulta, para assumir um casamento, para assumir uma aliança, para ser responsável por uma casa. Amém? Será que nós somos responsáveis por uma casa? Olha, Yom Teruah, tá aí. Festa das trombetas, convocação. Yom Kippur, expiação. Vou liberar perdão. Eu preciso liberar perdão como igreja. Estou em falta, estou em falha. Não cumpro com tudo que eu preciso cumprir, com deveres de um adulto pronto para o casamento. E vou preparar minha roupa para o meu amado. Queridos, Jesus pode voltar nesse tabernáculo? Se não voltar nesse, o ano que vem, a gente tem que estar preparado para o ano que vem. Amém? Esse é o momento que nós precisamos estar preparados. Essa é a guerra da igreja. A igreja enfrenta essa guerra todos os dias. Cuidado com o que você ouve. Cuidado, queridos. Não misture, não ponha coisas, não venda o teu ouro, os teus adornos, a tua roupa, a melhor roupa. Não entrega a tua roupa. Amém? O dia que nós nos desligarmos dessa terra, é o único momento que o Senhor permite que a nossa alma saia e enxerga a roupa que está sobre o nosso corpo. E essa roupa, queridos, ela só é constituída pelo ensino da Torá, pela palavra de Deus. O quanto da palavra que eu aprendi, o quanto eu fui fiel no ensino da palavra do Senhor, é a minha vestimenta. Então, o Senhor permite que a hora que a nossa alma sai do corpo, nós vamos enxergar a roupa que nós construímos aqui, neste mundo, em nome de Jesus. Amém? Queridos, vamos orar, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos em primeiro lugar, Senhor, porque o Senhor ainda está dando mais um tempo. O Senhor como um Deus bom, um Deus zeloso, nós somos indignos do seu socorro. Mas como o Senhor tem falado na palavra hoje, foi acudida, foi transformada, foi nutrida,
recebeu do melhor para depois crescer e pegar tudo e se vender aos deuses, e se vender à imoralidade espiritual, e se vender, Senhor, às ambições, à arrogância, ao materialismo, à idolatria, à desolação. Senhor, nos perdoa como igreja, Pai. Nos perdoa porque nós falamos que estamos preparados para receber o noivo, mas nós vivemos uma guerrilha constante, deixando e ouvindo todo tipo de informação, comendo todo tipo de alimento. Senhor, nós como igreja, nós te pedimos perdão, e eu, Senhor, como igreja, eu quero pedir perdão, Senhor, por quantos ensinos, quantos apóstolos dentro da nossa nação, Pai, estão esquecendo do fundamento do ensino da palavra, da verdade, da essência de Cristo, da entrega na cruz, para misturar, Senhor, com coisas quânticas, com ensinos de demônios, com filosofias contaminadas. E essa guerra, Senhor, tem entrado dentro da igreja e misturado o povo. O povo não sabe mais ouvir a sua voz. O povo não consegue mais ouvir a voz do noivo. O noivo está chegando, mas nós não conseguimos discernir a voz do noivo entre as muitas vozes que estão sendo lançadas. Senhor, em nome de Jesus, que haja, Pai, um discernimento profético, para que nós possamos, como igreja, Senhor, como igreja, ouvir a voz do Cordeiro, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, aquele que entregou, Senhor, a sua vida por amor de uma igreja pura, santa, imaculada. Senhor, em nome de Jesus, essa estrutura que nós queremos viver, a estrutura do Evangelho, do ministério de Cristo, o ministério da reconciliação com a cruz. Nós precisamos ser reconciliados, e nesse, Senhor, ambiente de festa de tabernáculos que vem vindo aí, nós estejamos preparados, como um adulto que já está pronto para assumir um casamento. Senhor, obrigado, Senhor, pela sua bondade, porque o Senhor ainda está nos concedendo balanço espiritual. O Senhor está nos concedendo, Senhor, um ajuntamento profético, como igreja do último momento, para nos organizar nessa bagunça emocional, física, financeira, e todos os sentidos que nós possamos estar desorganizados. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos como igreja a aplicar, Senhor, as verdades sobre o teu reino e a tua justiça, em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Profeta Andréia, tu estás aí? Tô sim, shalom, shalom. Gente, eu orei e falei, Deus, se a pastora Neide falar o meu nome, eu vou falar. Eu não quero completar nada, porque essa palavra está completa em si mesma. Mas eu quero trazer uma orientação acerca, pegando carona, né, no que a pastora Neide ministrou. Eu até falei sobre isso ontem na mentoria, e eu acho que é válido falar aqui aberto, onde uma média de 500, 600 pessoas têm assistido isso. A pastora Neide trouxe essa verdade sobre a mistura, né? E ela falou sobre as festas que estão para acontecer. Esse mês, ele é considerado um mês de preparação, porque é um mês onde nós vamos estar nos reposicionando para as festas de outono. O apóstolo tem falado muito sobre isso no ciclo de Deus. E uma das coisas que eu tenho visto, queridos, é que pessoas, quando elas começam a entender o tempo, entender o calendário, entender as festas, e ela começa a querer praticar, ela entra num nível de ansiedade espiritual, se isso existe. E ela começa a buscar informações com um coração puro, porque ela quer praticar aquilo, porém com imaturidade. Porque todos nós, quando começamos algo, nós começamos dentro da imaturidade, né? A gente amadurece no processo, a gente amadurece na caminhada. E o que eu tenho visto vamos praticar a festa tal, né? Que nem agora a primeira Yom Teruah. Vamos praticar. E como é que faz? As pessoas querem fórmulas. Porém, elas querem fórmulas e elas não querem pagar o preço
de estudar, de buscar. Ela quer uma fórmula pronta, porque é mais fácil. E o que mesmo. acontece? Elas começam a buscar na internet, e muita gente tem entrado no judaísmo. E qual o problema? A gente não tem falado do povo judeu, então, queridos. Existe uma diferença entre o povo judeu e a religião judaica. Se hoje eu falasse para você assim, olha, existe uma chave, vamos usar palavras que a gente usa aqui no nosso meio. Existe uma chave poderosa para você prosperar. Você pega o livro do São Cipriano e estuda ele, porque lá na página 28, no capítulo 3, nem sei se existe isso, porque eu nunca li, mas só para você entender, tem uma chave para você prosperar. Você faria? Quem conhece o livro de São Cipriano não faria. Por quê? Porque, independente de quem tenha sido esse homem, é um homem que está fora dos princípios da Bíblia. E o judaísmo, queridos, é exatamente isso. Nós precisamos entender que nenhuma religião que não tenha Cristo como centro serve de base para as nossas vidas. Exatamente. Entenda isso. Não é porque é uma religião do povo judeu. Se não tem Cristo, não serve para mim e para você. Exatamente. Eu fiz um vídeo esses dias acerca da aliança. Israel é a única nação que nasceu através de uma aliança com Deus. Quando Deus fez aliança com Abraão, lembra da aliança? Partiu os animais no meio. Ali foi o nascimento de Israel. E nós, você e eu, somos o único povo que nasceu através de uma aliança com Cristo. E nós não podemos negociar essa aliança. Então, a gente vai entrar nas festas. Tem dúvida? Vai para a Bíblia. Exatamente. A Bíblia te ensina a praticar Yom Teruah. A Bíblia te ensina a praticar Yom Kippur. A Bíblia te ensina a praticar tabernáculos. Dentro da simplicidade, dentro da pureza e da verdade do que a Bíblia diz, pratique aquilo. É simples, queridos. Vamos lá, o Shabat. Tem sido uma onda agora, né? O que as pessoas fazem? Elas vão para os manuais. E daí no manual tá dizendo lá, tem que acender a vela, tem que ser tal hora, tem que colocar tal coisa na mesa, tem que comer tal... Gente, isso não tá na Bíblia. Em nome de Jesus, seja simples. Ah, então é pecado? Queridos, o que está invocando? O que está por trás dessa prática? Não tire Cristo das festas, queridos. Não tire Cristo do mês. Nós estamos trazendo revelações acerca dos meses. Não tire Cristo disso. Ai, porque agora eu sou da tribo de Gade, então eu tenho essa unção e você tem que vir em mim porque eu vou liberar sobre isso você, queridos. Para de visagem. Nós temos a unção de Cristo e acerca de Gade existem liberações e todos nós temos acesso através de Cristo a todo nível de unção que a palavra libera. Sabe? Para de enfeitar. A Bíblia não precisa de complemento, queridos. O que a pastora Neide falou é muito pontual para esse tempo. Muito pontual. Eu louvo a Deus, pastora Neide. Hoje eu entendo. Agora eu entendo por que a gente conversou de manhã, né? Por que era tu? Glória a Deus pela sua vida. Tem dúvida, pergunta, queridos. Não sai fazendo as coisas. É natural nós começarmos na imaturidade. Mas nós somos imaturos em executar algumas coisas, porém nós somos cristãos maduros, e o maduro não tem medo de perguntar. O maduro não tem medo de errar e consertar. O maduro não tem medo de se posicionar com simplicidade, sem estrelismo, sem extremismo, sem enfeites que a palavra não diz. Não coloque regras aonde a Bíblia não põe regras. Seja simples. Amém? Seja essa noiva prudente, adornando as suas vestes através da palavra de Deus. A palavra é a luz que nos orienta a todo caminho. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Pastora, obrigada por esse tempo. Obrigada por essa palavra. Obrigada por se deixar gastar pelo reino e ministrar as nossas vidas. Queridos, assim a gente encerra mais uma semana, né? Encerramos hoje mais uma semana. E terça-feira a gente está aí junto de novo para ministrar. Fica firme, não sabemos quem vai ministrar na terça. Se é o AP, se ele vai estar de viagem ou não. Estamos esperando ele voltar. Se é um de nós, mas o importante não é quem vai ministrar, o importante é que o propósito que foi começado chegue ao final. Então, fique firme
estabelecido no Senhor, porque o Senhor tem muita coisa para alinhar na nossa vida ainda. Que o Senhor te abençoe, que você tenha um final de semana guardado, protegido, abençoado pelo Pai. Nos vemos no Propósito de Verão na semana que vem, amém? Shalom, shalom, queridos. Deus te abençoe. Shalom, shalom.